Estamos de volta para o segundo bloco e o Osmi fez uma consideração a respeito dessa proposta de diminuir a arrecadação, como é que ficaria, já que o Acre tem uma certa dificuldade. Eu queria só acrescentar o seguinte, coronel, para o senhor implementar todas as reformas, impostos que teriam que ser reduzidos, o senhor precisaria de uma reforma administrativa. E essa proposta teria que ser encaminhada à Assembleia Legislativa. O senhor já pensou como é que trataria essa questão com a nova bancada de deputados? Nós vamos tratar de maneira a levar a eles a proposta que é benéfica para a população. E eu tenho certeza que, através do diálogo, eles não vão votar contra a população, né? A população vai cobrar deles isso aí, porque se é algo que é benefício para a coletividade, eu não vejo por que algum deputado ficar contra. Então, nós vamos conversar, logicamente, com eles, vamos manter o diálogo e, em cima disso, nós vamos fazer esse projeto. Nós não vamos ter diminuição de receita porque nós vamos ter uma base de arrecadação maior, nós vamos perder a evasão, a questão da sonegação, nós vamos estar desburocratizando também a questão das empresas, tanto de abertura como alteração, fazendo com que a rede sim, que está lá na junta comercial, funcione de maneira integrada, com todos os órgãos, porque hoje ela não está integrada, tem vários órgãos estaduais que não fazem parte da rede sim. Então nós vamos também fazer, quando a gente desburocratizar isso, nós vamos ter várias empresas abrindo. Então nós vamos abrir realmente o mercado e não vamos interferir no mercado como Estado, nós vamos fomentar e ajudar no sentido de facilitar que as pessoas possam se tornar cada vez mais empreendedoras. Então, nós não temos nenhuma preocupação. Fizemos um estudo, aqui está o nosso plano de governo. Né? Eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada. O nome do nosso plano de governo, da nossa coligação é Muda Acre de Verdade, né? Chega de mentira, né? Vamos mudar de verdade. Bem, a sua campanha é apoiada pelos liberais. Tem um grupo de liberais que, na economia, que apoiam o seu candidato. No entanto, um dos jornais mais importantes do mundo, o The Economist... De ontem, né? De ontem. Jornal inglês, né? É inglês. Americano? É inglês. Inglês. Da economia. Ele dedica uma página ao seu candidato a presidente da República, Bolsonaro. E ele vê, inclusive, como uma ameaça à América Latina. E eu vou ler só um pequeno trecho para você perceber bem o que ele diz. O texto abre dizendo o seguinte, e é interessante como a forma de abrir o texto. Ele diz o seguinte, que os brasileiros devem estar perguntando se Deus, que também é brasileiro, saiu de férias. Né? Saiu de férias. Capcioso jornalista, né? Aí, já de autoria do jornal, se referindo ao Brasil, a economia é um desastre. As finanças públicas estão sob pressão e a política está completamente apodrecida. A criminalidade está crescendo também. Fecha aspas. No que ele tem razão. No que o jornal, acho que todos nós concordamos que ele tem razão. E nas eleições, diz ele, aspas, parece bastante possível, fecha aspas, que a vitória seja do Bolsonaro. Ou seja, os brasileiros arriscam tornar tudo pior. E ele faz um desfile de populistas no mundo, incluindo, inclusive, o Donald Trump, presidente americano, Rodrigo Duterte das Filipinas, Matteo Salvini na Itália e López Obrador no México. E ele acrescenta que o Bolsonaro, particularmente, seria um acréscimo desagradável ao clube. E termina dizendo, para ele ouvir, se vencesse, a opinião do jornal, ele poderia colocar em risco a própria sobrevivência da democracia no maior país da América Latina. Fecha aspas. O que o senhor diria sobre isso? Vamos por parte. Antes de começar, eu queria agradecer minha esposa, que chegou com a minha filha mais velha aí. Perdão. Um beijo, viu, meu amor? Ela me acompanha em todas as atividades, tá? É no bandeiraço, é na caminhada.
todo lugar, você vai ser a primeira dama mais linda desse estado. Pode ter certeza. E tem um detalhe, quando ela chegou aqui no estúdio, o olhar dele, de paixão mesmo, de amor, Você né, ouviu a pra pergunta, ela. mas você conseguiu Nós ouvir a temos, nós pergunta. temos 20 anos de casado, a nossa filha mais velha já tem Eu penso 17 até que ele anos. perdeu a concentração da pergunta. Pois é, você Não ouviu a perdi, pergunta. vamos lá, eu ouvi a pergunta e eu vou responder. Esse jornal que está criticando o Bolsonaro, infelizmente eu tenho que discordar com a crítica dele. Em primeiro lugar, o Bolsonaro ele tem um plano de governo totalmente liberal. E o nosso país, desde 83, deixou de trilhar o caminho do liberalismo. Nós passamos a ser um país comunista. E eu digo uma coisa, a América Latina, a maioria dos países são comunistas. E o jeito de governar dos comunistas, nós já temos o exemplo na Venezuela, nós já temos o exemplo em Cuba, já temos o exemplo na Colômbia e vários outros países, né? Na Bolívia, aqui, nossos vizinhos. E eu vou falar uma coisa, se ele está dizendo e criticando que nós iríamos seguir um caminho totalmente diferente do que a América Latina tem seguido, eu fico feliz. Nós temos que seguir exatamente o caminho da América anglo-saxônica, que é uma América que é rica, que é uma América que realmente é próspera e sempre seguiu o caminho do liberalismo. E esses mesmos jornais aí, eram os jornais que diziam que o Donald Trump ia ser um péssimo presidente. Não é. Eu estive lá nos Estados Unidos no começo do ano. Andei, lá funciona Uber, né? Então eu andava muito de Uber lá nos Estados Unidos. E todos os Uber que eu tive a oportunidade de conversar, o Donald Trump está querido pelo país, porque ele diminuiu o imposto. Só ele ter diminuído o imposto ali, gerou mais de 200 mil empregos em vários locais. Então, quer dizer, ele está trabalhando dentro de um sistema do liberalismo, que é o mesmo sistema que o Bolsonaro quer. Quero até mandar um abraço aqui para os liberais, né? O doutor Fernando Lage, o doutor Valdir Perazzo, tem contribuído muito conosco nessa parte da economia, né? E tem sim sido um apoio nessa parte econômica do nosso Estado, que o nosso Estado também tem que seguir o liberalismo, tá? Porque o nosso Estado, ele está seguindo o caminho, já veio seguindo o caminho comunista há muito tempo, e nós já vimos que não está dando certo também aqui no nosso Estado. Não deu certo. Não deu certo. O desastre deste país provém da Constituição de 1988, né? Perfeito. Tu insiste nisso? Eu Há insisto não. controvérsias. É por isso que o único período que eu divergi de você foi quando nós já estávamos na Constituinte. E naquela época, Astério, a minha postura era muito incômoda. Que eu fazia parte do grupo chamado Grupo da Direitona. Centrão. E o Osmir Lima era do grupo da Esquerdona. Então é culpado, né, do Brasil estar assim. Aí, e o que é que acontecia? Oh, meu Deus. A minha fonte de inspiração era Roberto Campos, que, por sinal, parlamentar do meu partido e da minha bancada. Do mesmo partido. E ele, todas as tardes, reunia com nós 33 apenas deputados do antigo PP, PSD, para chamar a atenção da irresponsabilidade que a Assembleia Nacional Constituinte estava cometendo de criar direitos, de criar despesas, sem dizer de onde viriam os recursos para bancar esses direitos. É tanto que ele chamava que a nossa Constituição seria uma carta de boas intenções. Só que se você se eleger governador, Bolsonaro se eleger presidente, você vai pegar um Estado e ele um país repleto de direitos que não tem receita para atendê-los. Aí como é que vai ser feito? Olha, existe a previsão de uma reforma administrativa, de uma reforma tributária, uma reforma fiscal, né? Então, tudo isso vai ser tratado a nível nacional.
E nós, como Estado, também teremos essa reforma aqui. Eu já falei algumas situações de reforma, como diminuição de postos, como o corte de cargos comissionados, de secretarias, né? Então, eu já citei aqui algumas situações que nós vamos estar executando. E eu digo para os senhores que o problema, inclusive foi citado aqui na Previdência, o nosso problema de estar no zero, né? Na verdade no déficit, né? Abaixo do zero, não é tão por causa da questão dos direitos que foram dados e muito menos de algumas situações da lei trabalhista, do próprio Código Comercial, lei empresarial, não é nada disso. O problema está na ética, na moral, na corrupção e no desperdício. E no modelo econômico. O modelo econômico, que é um modelo comunista. Isso nós temos que deixar bem claro. Nós temos que deixar o viés do comunismo e vir para o viés liberal. Quero até agradecer aqui também o professor Lauro, que uma das pessoas que ajudou muito aqui no plano de governo, nosso plano de governo, e nos orientou muito nessa parte, principalmente nessa parte que se refere à questão da educação e dos recursos que nós vamos, de onde nós iríamos tirar o recurso para fazer aquilo que nós queremos, né? Questão orçamentária. Coronel, eu queria só fazer um comentário, permita-me. Em cima do comentário do Narciso, é uma coisa rápida. A Constituição de 88, ela foi num momento diferenciado do Brasil. Ela vinha saindo de um regime excepcional para a implantação da democracia. Claro que na questão dos direitos e garantias fundamentais, eu diria que ela foi quase perfeita. Nós pecamos, e aí eu concordo com o Narciso, o nosso pecado foi o extremo nacionalismo com que nós abordamos as questões econômicas dentro da Constituição. Isso aí eu concordo, sim. Mas a Constituição, Narciso, ela teve a humildade de dizer: eu não sou perfeita. Me reformem daqui a 5 anos. Veja o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Sim. E vocês modifiquem. E os congressistas que nos sucederam, aí sim, não cumpriram o seu papel. Coronel, eu tenho muita preocupação, porque, para mim, na minha avaliação, a principal mudança que nós deveríamos fazer era a mudança do modelo eleitoral e partidário do Brasil. Por exemplo, o senhor eleito, o senhor vai enfrentar problemas seríssimos dentro da Assembleia Legislativa. Não vamos esconder isso, não vamos esconder. Por mais excelentes intenções que o senhor tem de apresentar projeto, o modelo é muito ruim, o modelo eleitoral e partidário no Brasil. Osmir, fazendo uma pausa, até porque para consertar o que está errado, vai ter que tomar medidas que não são populares. A favor populares, né? Não são Teriam populares. A dificuldade Por exemplo, a reforma da Previdência, a nível nacional, vai ter que ser feita, não adianta. E aqui no Estado também precisa ser feita. Precisa. Como é que o senhor está pensando em mudar a questão da Previdência no Estado? A questão da Previdência nós vamos tratar após nós verificarmos a nível nacional, porque a Previdência primeiro ela tem que ser tratada a nível nacional. E aí nós vamos nos basear... Ela será modelo. Exatamente, ela vai ser o modelo. Então eu não posso nem dizer que eu vou alterar, eu vou fazer alguma coisa em relação à Previdência a nível de Estado, se eu não sei como é que vai ficar ela a nível nacional. Mas eu quero dizer que as pessoas que hoje dependem do nosso fundo aqui previdenciário, nós não vamos fazer nenhum tipo de alteração que vai prejudicar os senhores. Se tiver alguma alteração, é dali para frente, para as pessoas que vão entrar agora no serviço público, no sistema previdenciário, nesse fundo. Todos os direitos e garantias que já foram adquiridos serão preservados. Então é isso que nós vamos trabalhar. E eu digo para os senhores que o problema também não é a questão... Nós sabemos que existe um rombo na Previdência, mas nós sabemos que o maior rombo não é o da Previdência, o maior rombo é da corrupção, o maior rombo é do desperdício. Se nós não tivéssemos tanta corrupção e tanto desperdício, ninguém não estava nem aí para essa questão da Previdência. Ninguém estava preocupado. Isso não seria um tema tão pulsante aqui como a gente tem colocado. E o senhor coloca, por exemplo, no seu plano de governo, o senhor dá um destaque muito especial para a questão da educação. Com Inclusive, certeza. coloca que qualquer boa gestão passa pela educação.
E o senhor traz muitas propostas, a valorização do professor, a garantia da segurança para o professor, essa retomada. E o senhor também defende a questão dos colégios militares, né? A implantação de mais colégios militares, Olha. de educação integral nas escolas. O senhor pode resumir para nós o seu Sou entusiasta plano dos de colégios governo? militares. Olha, eu fico feliz por essa pergunta, porque assim, as pessoas olham para mim e acham que o Coronel Ulisses só entende de segurança. Eu entendo muito de segurança. Entendo muito porque eu fui preparado 28 anos para isso. Mas olha, a questão da educação para mim é o que eu fico mais alegre, porque a questão da educação muda as pessoas, muda a economia do país, muda o caráter, muda a política. Muda o país. Nós temos exemplos de países pobres que se tornaram ricos em uma geração porque passaram a investir na educação. Coreia do Sul, por exemplo. Coreia do Sul, Singapura, Chile. Taiwan, Chile. Chile. São vários países. A própria China. Então, quer dizer, se nós investirmos na educação, hoje nós temos que estabilizar a questão da segurança. É necessário. É primordial porque não adianta você ter educação, ter doutorado, pós-doutorado, se o cara vai lá e vai dar um tiro em você, você vai morrer e aí, como é que fica? Não adiantou estudar. Não adiantou estudar porque você vai morrer antes de 25 anos, que é o que está acontecendo aqui no nosso estado. 80 homicídios por cada 100 mil, por cada 100 mil habitantes. Todos, a maioria deles, 80% entre 15 a 25 anos. Não consegue nem colocar em prática aquilo que aprendeu, aquilo que Coronel, estudou. só Mas vamos para a educação. Educação, mas só antes, a gente tem que fazer um intervalo, mas porque parece que o Acre seria uma ilha que dá para resolver o problema da segurança, quando na verdade tem nos presídios de Fortaleza, de São Paulo, do Rio, comandando no Brasil todo. Como resolver o problema do Acre se ele está conectado às facções que são Vamos lá, nacionais? olha só. Depois do intervalo? Com certeza. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Mas eu